como Deus ele fez, como Deus ele criou todas as coisas, os primeiros 25 versículos do primeiro capítulo de Gênesis. O primeiro dia, o nosso Deus, ele disse: haja luz, e houve luz. Ele separou a luz das trevas, estabeleceu o tempo, houve manhã, tarde e noite. No segundo dia, o nosso Deus, ele criou os céus, aonde a Bíblia chama de expansão. No terceiro dia, ele fez com que as águas se separassem, águas salgadas e água doce. Também fez a porção seca, que nós conhecemos como terra. Também ele disse para que a terra produzisse ervas, frutos, sementes, árvores. Isso foi o terceiro dia. O quarto dia, o nosso Deus estabelece o sol como aquele que governaria o dia e a lua como aquela que governaria a noite. E também fez os luminares, que nós conhecemos como estrelas, para iluminar a terra. No quinto dia, ele fez os animais aquáticos e também as aves do céu. E no sexto dia, ele criou os animais terrestres. E depois ele fez o homem. E a palavra diz que tudo aquilo que Deus fez é bom. Aliás, ele mesmo disse: é muito bom. Tudo que Deus fez foi perfeito, tudo que Deus fez é bom e é maravilhoso. E quando você contempla a grandeza de Deus, pode acender a luz de fora. Quando você contempla a grandeza de Deus, as coisas que Deus fez, as coisas que Deus estabeleceu, e você pode contemplar isso, você passa a ser grata com tudo, grato com todas as coisas. É verdade ou mentira? Por exemplo, quando você viaja e você conhece o que você nunca conheceu, você sai daquele lugar, normalmente você fala: nossa, meu Deus, obrigado. Não é assim? Obrigado por ter conhecido aqui, obrigado por ter acessado aquilo, obrigado por ter desfrutado disso aqui. Quando você come uma comida diferente e você gosta daquilo que você comeu, aí você termina de comer: Senhor, muito obrigado por essa comida. Não importa se você está num restaurante ou na sua casa, mas se é algo gostoso que você além de ter como comer, você tem saúde para comer. Então você é grato com tudo isso, a gente é grato e a gente se enche de gratidão. Tudo que o nosso Deus faz é grande. A gente, não sei se você já teve a oportunidade de viajar de avião, mas dessa vez que eu fui, a gente viajou de dia e fazer tempo. Acho que foi a primeira vez que eu voei de avião, foi de dia, mas passou muitos anos, e sempre quando viajava era de noite, e dessa vez a gente foi de dia, e teve um momento que o avião decolou, ele subiu, a gente estava voando, e que ele alcançou, se eu não me engano, 11 mil pés, e ele estava acima das nuvens, e o sol estava lá, clareando as nuvens, e a impressão que você tem é que você chegou no céu, porque é muito lindo, não tem como você descrever a grandeza do que os seus olhos estão contemplando, ainda que você filme com o celular, ainda que você tire foto, a beleza não vai estar naquela tela, a beleza só vai estar quando os seus olhos viram tudo aquilo que já foi feito, tudo aquilo que a Bíblia declara no início, nos primeiros versículos, na primeira página. O nosso Deus é grande. Agora, o que me chama a atenção é que tudo que Deus fez, tudo que Deus criou, mesmo sendo grande, a maioria das coisas são estudadas e até hoje não se conhece muito sobre tudo que Deus fez. Nada do que Deus fez, Ele demorou mais do que um dia. Deus não demorou mais do que um dia para fazer o céu. Deus não demorou mais do que um dia para estabelecer o sol, a lua e as estrelas. Deus não demorou mais do que um dia
para separar as águas do mar. Deus não demorou mais do que um dia para fazer os animais e fazer a gente. Deus não demorou mais do que um dia para dizer haja luz e houve luz, e separou a luz das trevas e estabeleceu o tempo. Nada do que Deus fez, Ele demorou mais do que um dia. Agora, existe algo que Deus fez por você, que Deus fez por mim, que Ele demorou 3 dias. Sabe o que é? A obra redentora de Cristo. Para salvar a sua alma, para salvar a nossa alma da condenação, da morte, Deus gastou 3 dias. Então, tente comparar o que é maior. Nós somos gratos com tudo aquilo que Deus fez, com tudo aquilo que Deus estabeleceu, com tudo que os nossos olhos podem contemplar. Mas isso não se compara com a obra redentora que Jesus fez, com aquilo que Jesus fez para te salvar. Foram 3 dias. Foram 3 dias para remir a gente do pecado, da condenação, da segunda morte. Iremos conhecer a primeira morte, mas se você estiver em Cristo, você não vai conhecer a segunda morte. O que é, pastor, a segunda morte? O lago de fogo e enxofre. No mundo as pessoas são gratas porque conhecem o mundo, mas na igreja as pessoas não são gratas porque conhecem a salvação. Não existe um lugar onde existe mais pessoas ingratas do que na igreja. A igreja é um berço, e quando eu digo igreja, aonde você vê que existe uma igreja? A igreja é um berço, infelizmente, de pessoas ingratas, aonde por tudo reclama, tudo que acontece de difícil, quer desistir de Deus, quer desistir da fé, não quer mais Jesus, não quer seguir a palavra, não quer saber de Deus, quero mudar de igreja, não vou ao culto, vou ficar em casa. Não, Deus não fez isso do jeito que eu quis, no dia que eu quis, no tempo que eu quis, Deus não me deu isso, Deus não me deu aquilo. Quer dizer, tanta ingratidão, porque nós conhecemos a maior obra de todas, que é a obra que te salvou. A obra de Deus, esse mundo que é lindo, nada disso Ele demorou mais do que um dia, mas para salvar a nossa alma foram 3. Isso não seria motivo suficiente para você se apegar naquilo que Ele é, naquilo que Ele fez, no amor encarnado, naquilo que Ele se derramou por você, para resgatar a sua alma do inferno? Isso não seria motivo suficiente para você falar: meu Deus, vou permanecer com o Senhor, eu te agradeço por estar aqui, eu vou me enraizar na tua palavra. Ó Deus, eu quero seguir os teus passos, eu quero andar com você, eu não quero nem cogitar a ideia de olhar para trás, porque o Senhor fez uma obra de 3 dias para me salvar. Ele não fez uma obra de 3 dias para a gente contemplar um mar tão lindo, isso gastou um dia, mas para te salvar foram 3. Não podemos ser ingratos a uma altura tão grande, que não conseguimos olhar e viver com aquilo de mais precioso que Deus nos deu, que se chama salvação. Eu vou ler alguns textos aqui, e vamos continuar. Deixa eu abrir aqui rapidinho, pessoal, que isso aqui foi o que Deus me deu minutos antes de estar aqui, e eu quero dividir com vocês. Efésios 1:7 diz assim: nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. Então nós temos acesso à obra redentora.
pelo sangue de Jesus. Lá no livro de Mateus, Jesus ele disse, desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então, nós não fomos salvos quando Jesus foi e morreu por nós. Nós fomos salvos porque ele morreu, se passou o primeiro, o segundo e no terceiro dia ele ressuscita. Ele ressuscita e ali nós temos acesso à salvação. A graça que foi derramada por você, por seu filho, por seu pai, pelo seu irmão. A graça que foi derramada pela humanidade. Olha o quanto que Deus amou o mundo. Renata, vem cá me ajudar. Olha o quanto que Deus amou o mundo. Olha o quanto que Deus te ama. Olha o quanto que Deus nos amou. E será que a gente tem tido a maturidade de ser gratos com esse amor? Eu quero dizer para vocês, pode deixar o balde no chão, segura o copo aqui para mim, por favor. Pense que isso aqui é o amor de Deus. E esse copo aqui representa uma vida. Há pessoas que pensam que Deus ama mais uma do que outra pessoa. Vem mais para cá, por favor. Vamos ficar desse lado aqui. Quero que apareça ali no vídeo. Então, tem pessoas que pensam assim, o pastor que prega, que ensina a palavra, Deus deve amar muito o pastor. Mas o bandido, o traficante, a prostituta, o assassino, o estrupador, não, Deus não ama. Se Deus amar esses aí, Ele deve amar isso aqui, ó, só um pouquinho. Mas o pastor, ele ama bastante. A pessoa, o irmão que vai à igreja, que faz o bem ao próximo, ó, Deus ama mais do que o bandido, mais que a prostituta. A pessoa que serve a Deus, que evangeliza, que ganha almas, essa aqui, ó, mais um pouquinho de amor. E o pastor mais um pouquinho ainda. E o bispo mais um pouco. Posso te falar? Deus não ama a gente assim. O amor de Deus não é medido pelo que você faz para Deus. Porque o amor de Deus não pode ser medido. O amor de Deus não tem medida. Pouco, médio e grande. Abaixa o copo aí. O amor de Deus é esse aqui, ó. Essa é a medida do amor de Deus. Pastor, que medida que é essa? Transbordo. Ele ama todos igual. Ele ama com transbordo. Pode jogar água aí, filho. Obrigado. Ó. Ele ama todos com transbordo. Porque Ele deu a vida. Ele morreu por todos. Pelo bandido da cruz, pela prostituta que estava para ser apedrejada, ele disse: quem não tem pecados, atire a primeira pedra. Ele morreu pelas pessoas que estavam sendo rejeitadas, mas também morreu pelos seus, pelos que tinham uma vida com Deus, aqueles que buscavam a Deus, aqueles que serviam a Deus. O amor de Deus não é medido por atitudes que fazemos, não. O amor dele é completo, ele transborda. Mas o que Deus observa em cada pessoa? A medida de gratidão de cada pessoa. É isso que Deus olha. Deus olha no individual, o quanto que você é grata e grato por aquilo que Ele fez por você. É assim que Deus vê. É assim que Deus olha para você. Deus, Ele olha para você
e Ele vê o quanto você é grato pelo que Ele fez. Porque o sinônimo de ingratidão é rejeição. Alguém que é ingrato com alguém, você está rejeitando aquela pessoa da sua vida. Veja que quando Deus olha a oferta de Abel e olha a oferta de Caim, a Bíblia declara que Deus, ele se agradou da oferta de Abel. Mas a Bíblia não declara que ele amava mais Abel. Ele se agradou porque os olhos de Deus estavam vendo quem era mais grato com tudo aquilo que Deus tinha feito. Então aquele que fez mais, aquele que serviu mais, aquele que se entregou mais, estava mostrando para Deus que ele era mais grato, ou que ele era grato. Amém, gente? Deus, ele não aceita a gratidão verbalizada. Obrigado, Jesus, eu segui aqui minha vida. Oh Deus, valeu aí. Não, essa gratidão verbalizada para Deus não é nada, e nem para você é. Imagine você se dedicar tanto, você se esforçar tanto por alguém, e alguém olhar para você: oh, olha, obrigado aí, viu? Vou seguir aqui. Quando eu precisar eu volto, você faz mais para mim. O que você ia se sentir? Usada. Ia se sentir mal, ia se sentir usada, porque aquele tipo de gratidão não ia funcionar para você. É a gratidão verbalizada. Mas nós queremos ver, e Deus também, a gratidão demonstrada. Somos gratos pela obra redentora de 3 dias do nosso Deus. Então eu vou mostrar que eu sou grato. Eu vou viver para Ele, eu vou caminhar com Ele, eu vou seguir Ele, eu vou me apegar com Deus. Gratidão. Então Deus olha para você, olha, Ele é grato. Se a ingratidão é a rejeição, a gratidão é a aceitação. Você está aceitando a Deus. Por que as pessoas vivem como se Deus não existisse, se não tivesse feito nada por elas? Porque elas são ingratas, elas estão rejeitando a Deus. Mas quando um pequenino tem acesso à mensagem, o Espírito Santo fala, porque o Espírito Santo fala no nosso coração. Só se você tiver o coração muito endurecido, porque se você não tiver, se o seu coração ele tiver um pouquinho de espaço, o Espírito Santo ele vai falar com você. E não importa se você tem 78, 88 anos, 100 anos, ou se você tem 10, 12, 11 anos, 9 anos, a partir do momento que você tem entendimento e o seu coração, ainda que se abra uma brecha, o Espírito Santo ele vai falar com você. Ele fala com a gente. O Espírito Santo ele fala, e tem pessoas que foram tocadas pela voz do Espírito Santo, e quando isso aconteceu, decidiu viver para Jesus. Veja que o amor alcançou ela, abraçou ela, mesmo quando ela não tinha feito nada para Deus, mesmo quando ela era pecadora, suja, falha. Então você entende que a medida de amor de Deus, ela é a mesma, porque ela é o transbordo. Então depois que ela recebe esse amor, entende, abre o coração, o Espírito Santo fala com ela. Ela fala: não, eu vou viver para Deus. Horas, eu vou viver para Deus. Eu tenho que retribuir isso aqui de alguma forma. Como Maria Madalena, rainha da cidade de Mandala, que abriu mão de tudo, das riquezas, para seguir Jesus. Uma mulher que seguiu. Eu estou aqui. Jesus falou para os discípulos, ela falou: não, eu estou aqui, porque eu não vou conseguir viver a minha vida indiferente àquilo que Deus fez por mim. O que Ele fez por mim é muito grande, eu entendi esse transbordo, esse amor. O que eu vou fazer não vai fazer Ele me amar mais, mas Ele vai ver o quanto eu sou grata. Isso mostra aceitação. E nós nos misturamos com o Espírito Santo. Nós nos misturamos com Deus.
Nós nos misturamos com uma vida de cristão. Nós nos misturamos com a fé. E isso é glorioso, isso é lindo, isso é maravilhoso. Jesus disse: aquele que não é por mim, é contra mim. Aquele que não está comigo se espalha. Se eu não misturo a minha vida com Jesus, com atitude de gratidão, então eu me espalho, eu me separo, eu sou contra Jesus. Não adianta eu falar que eu amo a igreja que eu estou, que eu amo a palavra que eu recebo. Não adianta eu falar para as pessoas: olha, a igreja que eu vou é excelente, porque lá o pastor ele não fica falando de dinheiro, de dinheiro, de dinheiro, de dinheiro, de dinheiro. Mas lá o pastor entrega a mensagem, ele prega, o Espírito Santo desce, etc. Não adianta você verbalizar isso se você não vem no culto. Você quer ser grata com a igreja que você faz parte, vem ao culto. Não adianta você verbalizar todas essas coisas se você não quer fazer participante daquilo que a igreja oferece, precisa e se derrama também. Por que você acha que existem pessoas voluntárias no grupo Faz? Porque são gratas a Deus. Então ela não só verbaliza que é grata a Deus, mas ela se derrama de alguma forma. Ela só não fala que é grata à igreja que tem, mas ela separa um dia do final de semana para vir aqui na igreja limpar a igreja. Você nunca veio um culto, nem na quinta e nem no domingo, que a igreja está suja. Porque foram pessoas que não apenas verbalizou que ama a igreja que tem, mas que demonstrou pelas atitudes que ama a igreja que tem. Isso é claro para você? Amém, gente? A presença de Deus está aqui, eu percebo ela. Que o temor do Espírito Santo te enche. Para você não sair daqui um cristão ingrato, porque se você for um cristão ingrato, cada dia você vai estar mais longe de Deus. Eu estava na viagem e eu percebi algo incomum em muitos casais. A gente estava num ônibus, e aí, ali e tal, e aí o guia que fica falando ali no ônibus, ele perguntou para mim e para Renata se a gente estava em lua de mel. Aí, não, a gente já é 13 anos casado. Mas porque vê intimidade, vê amizade, vê carinho, vê se misturando. Mas eu percebi, olhando outros casais, que mesmo estando em hotéis, mesmo estando em lugares lindos, um sentado aqui, o outro sentado aqui e assim, sem se falar, sem conversar, sem rir, sem carinho, assim. A mulher assim e o homem assim. Daqui a pouco um no celular, o outro no celular. E a gente pensa, isso aqui é coisa de 1 hora, 2 horas. Mas o dia inteiro. Pastor, por quê? Ingratidão. A ingratidão faz a gente ser egoísta. Você sabe o que é uma pessoa egoísta? Uma pessoa que pensa só em si. Então ali tinha uma mulher pensando nela, que ela queria receber coisas. E do lado tinha um homem pensando nele, que ele queria receber atenção, carinho. 2 pessoas ingratas juntas, 2 pessoas egoístas juntas, 2 pessoas separadas, embora estejam juntas. Porque a ingratidão, o egoísmo, não permite você se misturar. Agora imagina se nesse casal a mulher tivesse ali: o que meu marido gosta, hein? Será que ele quer uma massagem aqui na praia? Aí vai nas costas do marido e faz aquela massagem, dá um cheiro no cangote do marido, ô benzão e tal.
Aí o marido, como que eu posso agradar minha esposa? Será que ela quer um sorvetão? Quer um sorvete? Quer um chocolate? O que você quer, bem? Você quer um crepe de chocolate que eu vou comprar para você? Aí ela, eu quero. Aí ele compra para ela. Ele fala, olha, ele me deu um crepe de chocolate. Caramba, como que eu posso fazer agora? Nossa, amor, eu te amo demais. E aí um querendo agradar o outro. O que ia acontecer? Se mistura. Se torna um. Isso é claro para você, gente? Se torna um. Por que a gente percebe em algumas pessoas uma dificuldade de se misturar na igreja, de se tornar um com Deus, de se misturar, de ser um ganhador de alma, de ser uma ganhadora de alma, de servir a Cristo, de entrar aqui apaixonada por Cristo, de não ver a hora de ter do culto começar. Nossa, pastor, só quinta-feira, poxa, não vejo a hora. Pastor, só domingo agora, moça, só domingo, eu não vejo a hora. Por que não tem pessoas assim apaixonadas? Está faltando você se misturar, porque você entra aqui só querendo receber. Estou com fome, eu quero receber, eu estou pensando só em mim. Isso é egoísmo. Eu só quero receber, eu só quero me alimentar. Isso é egoísmo. E o egoísmo não deixa você se misturar com as coisas de Deus. Você já parou para pensar que a palavra que você recebeu tem alguém lá fora que não recebeu, e que você poderia dividir essa palavra com essa pessoa, mas o egoísmo não deixa. O egoísmo faz a gente olhar só para nós, só para a nossa vida, ter tempo só para nós, cuidar só da minha vida, vou olhar só para o meu caminho, vou fazer para mim, como Salomão disse, fiz para mim, fiz para mim, fiz para mim, fiz para mim. Só que, mesmo Salomão tendo tantas riquezas, desfrutando de tantas coisas, o fim dele foi solitário. Ele se afastou de Deus. O que o Espírito Santo está falando para nós hoje de forma forte: viva uma vida de gratidão. Não a gratidão verbalizada, mas a gratidão demonstrada. Ele foi aquele que por 3 dias fez uma obra para remir a sua vida do pecado, para não permitir que você desça ao inferno, para que você não conheça a segunda morte. Ele fez isso, já está feito. O amor foi derramado. Agora ele vai olhar para nós, porque ele quer ver a medida de gratidão da nossa parte. Na mesa da Santa Ceia, Jesus, antes da gente falar da mesa da Santa Ceia, mas o que a mesa da Santa Ceia representa, Jesus estava em uma pregação e ele disse assim, em João 6,53, coloca para nós, por favor. Jesus, pois, lhes disse, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Sabe o que Jesus está falando? Eu estou dando o meu corpo, eu estou dando o meu sangue para vocês. Comam dele, para que a gente se torne um. Se misture comigo. A mesa da Santa Ceia, a mesa da Santa Ceia,
nós conhecemos como um lugar de comunhão. Comunhão é quando tudo é dividido. Comunhão é quando a gente mistura, se mistura. Nós estamos aqui em muitos, mas estamos em comunhão. Porque uma palavra, um Espírito que está regindo todos nós. Eu quero convidar você a participar da Santa Ceia que vai mudar a sua vida. Essa Santa Ceia aqui é para que a sua vida espiritual nunca mais, nunca mais seja do jeito que está sendo. Nunca mais. O que o Espírito Santo ele quer é que você seja um com Ele. Que o Espírito Santo quer que venhamos viver com Ele, viver para Ele. Que a sua gratidão, o seu estilo de vida, não vai ser mais de uma pessoa egoísta, mas vai ser de uma pessoa que pensa em retribuir. Uma pessoa que pensa em entregar. Uma pessoa que pensa em dividir. Aqui na igreja, na comunhão, o que diz respeito da sua fé, você não vai mais só se importar no que você recebe, mas também naquilo que você está entregando. Nós temos que viver um novo tempo e permitir que o Espírito Santo nos leve para esse lugar, a esse lugar que se chama gratidão. Às vezes a gente coloca em uma estante coisas que são tão importantes para nós que não pode tomar lugar de estante. Eu já vi pessoas chorando no enterro dos pais, porque enquanto os pais estavam vivos, não abraçou o pai, não abraçou a mãe. Porque enquanto tinha algo tão valioso com você, tão perto de você, você foi e botou numa estante. Está lá. Seu pai está lá, meu pai está lá, minha mãe está lá. Só que um dia você não vai ter. E não adianta chorar na frente do caixão, porque você não, aquele amor já não vai misturar. A pessoa vai estar gelada. Abraça enquanto a pessoa está quente, enquanto a pessoa respira, enquanto a pessoa está viva. Há um ditado antigo que fala que não adianta a gente chorar pelo leite. Não adianta chorar quando você perde algo valioso. Tem coisas que Deus tira da nossa vida, só que tem coisas que a gente que perde. Teve uma pessoa que falou para Renata, que assistiu o culto, falou assim: nossa, eu orei tanto para Deus, eu pedi tanto para Deus uma igreja, estou mentindo não gente, estou falando verdade, que eu entrasse e conseguisse entender a palavra de Deus. Eu orei, eu pedi tanto isso para Deus, e quando eu vim no culto, eu assisti o culto, aqui com vocês, junto com a gente, eu consegui entender a palavra de Deus, foi clara para mim, foi bom para mim. Cadê a pessoa? Ela pediu algo para Deus, Deus deu algo para ela, cadê a pessoa? Porque vai e coloca numa estante, porque acha que nunca vai perder. Não, a igreja vai estar lá. A hora que eu precisar, o pastor vai estar lá, os irmãos vai estar lá, o grupo faz vai estar lá, a igreja vai estar lá. Se eu não vim domingo, no outro domingo eu venho, porque a igreja vai estar lá. Não pegue algo que é importante, que é valioso, que Deus te deu, e ponha numa estante, porque depois pode ser tarde demais. Depois pode ser tarde demais. Vamos ser gratos e valorizar aquilo que Deus tem dado para nós. Você vê, a gente foi viajar, reunimos o grupo Faz. A Gabi veio aqui e ministrou a mensagem na quinta-feira. Domingo, ela estava aqui de novo, só que só estava ela e a Raquel. Isso entristece o Espírito Santo. Essa igreja não é de uma pessoa, é de todos nós.
Isso entristece muito o Espírito Santo. Paulo, ele ia nos lugares, e às vezes ele ficava alguns meses, às vezes ele ficava um ano, às vezes ele ficava dois anos. Se eu não me engano, o máximo que ele ficou foi 2 anos. E depois ele se retirava daquele lugar. E ele falava para os irmãos: permaneçam na comunhão. Passava esse tempo e Paulo enviava cartas para aquele lugar. As cartas que Paulo enviava, algumas cartas eram prazerosas, porque ele ouvia falar bem daquele povo que se misturou com a fé. Ele pensava, ele ouvia bem, então ele falava bem. Era o bom testemunho que fluía. Eu aprendi uma coisa na igreja que eu saí, que a gente conhece a obra de um pastor, não quando o pastor está lá, mas quando o pastor sai de lá. Existiam muitas trocas na igreja, muitas trocas, umas 6 meses, 1 ano, 2 anos, 4 anos, trocando de pastores. E às vezes a gente chegava e era um trabalho de palha, porque todas aquelas pessoas estavam só apegadas àquele pastor. O pastor saiu e aí as pessoas saiu da reunião. Aí o pastor que chegava começava a construir do zero. Eu me lembro de um culto, vocês me dão mais 2 minutos? Eu me lembro de um culto que a gente pregava num sábado, e o culto que o pastor fazia dava em média 75, 79 pessoas, que para o culto, para o dia do culto, era um número bom de pessoas, uma quantidade grande de pessoas. E eu tinha 3 meses de pastor. Esse pastor tinha acho que uns 17 anos, né, Renata, de pastor, e tinha um nome, e eu fui trocado, fui para o lugar dele. Lascou. Cheguei lá, garotinho, inexperiente. Só que tudo isso, para Deus, não muda nada, porque quem capacita é Deus. Mas aquelas pessoas estavam apegadas a Ele. Mesmo ele com toda a experiência, o trabalho dele não foi certo, porque fez as pessoas se apegar só a Ele. E as pessoas começaram a sair. Eu lembro que era um culto por semana. Aliás, era um dia na semana que tinha 5 cultos. 5 ou 4. Depois foi para 5, tinha 4. E eu fiquei desesperado. Porque de 79 pessoas, no segundo sábado que eu fui fazer, caiu para 35 pessoas. E eu fiquei desesperado. Eu lembro que no outro dia eu não dormia. Preocupado. E o Espírito Santo falou para mim: não tem problema, trabalha. E eu lembro que eu comecei a jejuar todo dia, jejum todo dia. Da madrugada de sexta para sábado eu fazia uma vigília antes de ir para a igreja. Eu pegava o nome de cada pessoa, ficava na porta pegando o nome de cada pessoa. E Deus começou a fazer milagres. Passou alguns meses, uns 9 meses, e o culto que tinha caído para 35 pessoas, que eu tinha pegado com 79 pessoas, estava com 120 pessoas, com muitos milagres acontecendo. O culto das 10 da manhã, que eu fazia com 6 pessoas, tinha 20 pessoas. Aí eu abri o culto das 3 da tarde, porque não tinha o culto das 3 da tarde, mais 25 pessoas. E à noite que eu fazia o culto com 20 pessoas, estava dando 60 pessoas. Mas eu não estou falando, não quero falar de mim. Eu quero falar que quando eu saí de lá, eu saí dessa sede e fui para uma catedral. Quando eu saí de lá, foi um colega meu, o pastor Diego, para lá. Passou alguns meses, eu olhei a fotinha e as pessoas que eu deixei continuaram. Então aí o Espírito Santo falou: então você fez um bom trabalho. Amém, gente? Então vamos se misturar com Deus. Fique de pé, por favor. Vamos se misturar com Deus. Nós vamos participar da Santa Ceia.
Pode preparar aqui, Renata, por favor. Nós vamos participar da Santa Ceia. E para finalizar aqui essa pregação, eu quero deixar um versículo para nós, que diz assim: quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me. Então, quando você quer oferecer para Deus uma gratidão, faz algo para Deus. Aí você vai estar honrando a Deus. Quando o grupo vem limpar a casa de Deus, o que eles estão fazendo? Eles estão oferecendo como gratidão um sacrifício para Deus. Se misture. Faça parte do grupo se misture. Nós vamos começar novamente os trabalhos de evangelização na rua. Se misture. Eu tenho dedicado grande parte do meu tempo com o evangelismo na internet. A nossa página no YouTube, ela é pequenininha. Antes de eu começar a cuidar, ela tinha 50 pessoas seguindo. Agora tem quase 250 pessoas. Pelo número que tinha, poucas pessoas, são poucas, mas pelo número que tinha, já cresceu 4 vezes mais. Nós temos colocado cortes das pregações que fazemos aqui. As últimas 2 pregações deu mais de 1000 visualizações, quase 1.500 visualizações. É pouquinho, só que são 1.500 pessoas que estão sendo evangelizadas. Então, o novo de Deus está acontecendo. Se prepare para o novo de Deus. Encha a sua vida de ânimo para o novo de Deus. Você já está fazendo parte de algo que é maior. Nós estamos tendo a oportunidade de fazer parte de algo que é maior que nós. Que quando você partir, o seu legado tem que ficar. A sua missão aqui vai ficar. Amém, gente? Então, expulse todos os pensamentos de desistência da sua cabeça. É o diabo soprando contra o sonho que Deus tem para você. Sopre, tire para fora todo pensamento de desistência, de desânimo, disso, daquilo, não, mas se encha de força. Hoje é noite da gente sair daqui e falar assim: Senhor, eu vou viver a fé como nunca. Eu vou viver a minha fé com gratidão como nunca. Hoje eu ouvi falar que o Senhor fez tudo, e tudo que o Senhor fez, o Senhor demorou mais de um dia para concluir. Mas a salvação da minha alma, o Senhor demorou 3. Espera lá, eu estou vivendo como se isso não fosse nada. Se eu não consigo comprar a bolsa que eu quero, eu reclamo. Se eu não consigo comprar o sapato que eu quero, a sandália que eu quero, eu reclamo. Se eu não consigo viajar, nadar e etc. Não. Nós temos que aprender a viver com gratidão e se misturar com Deus. Aí você vai ver Deus te honrar. Você quer que Deus te honre? Vamos honrar a Deus. Você quer que Deus, você seja diferente, que as pessoas olhem para você e falem: não, essa aqui tem alguma coisa, brilha nela, alguma coisa diferente nela. Como é que pode? As coisas estão certo de uma forma para ela. Honre a Deus. Agrade a Deus. Não deixe Deus falar 2 vezes com você. Na primeira já ouça, já pegue. Eu lembro quando eu assisti o culto assim, o pastor pregava e ficava assim: já era, pastor. 15 minutos de pregação, pastor, já era. Não precisa repetir de novo. Já era, já peguei. Já era, já estava em mim. O que eu tinha que fazer? Precisava mais não. Acabou, já entendi. Não deixe Deus falar 2 não, uma vez, já pegue de primeira. Você quer agradar a Deus, às vezes você nem precisa esperar Ele falar, se antecipa. Aí você vai agradar a Deus. Esses dias a gente fez um evento para a igreja, para as crianças aqui. Aí a gente falou: pessoal, não se preocupa com nada de comer. Eu vou comprar as coisas, vamos trazer as crianças e tal e tal. Aí daqui a pouco chegou: pastor, eu posso trazer o negócio, a máquina do algodão doce?
Pode. Pastor, eu posso ajudar com refrigerante? Pastor, eu posso ver isso? Pastor, a moça chegou em mim e falou que quer dar o pão, quer dar a salsicha. Ninguém pediu, mas se antecipou. Quando a gente nem sabia, uma integrante do grupo faz um bolo desse tamanho, a coisa mais deliciosa. Ninguém pediu, mas ela ouviu algo de Deus e quis agradar a Deus. Como que isso é gostoso? Como que isso é gostoso? Quando você acessa isso, isso enche o seu corpo de alegria. Amém, gente? Graças a Deus, essa Santa Ceia é para mudar a nossa vida.